Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 53. Eu sou Rafael Arinelli e tourada, meus amigos, é uma vergonha, disse o homem vestido de vermelho. Aqui é o Henrique Risato e eu quero saber do Daniel Cury se ele sabe qual é o lugar que o Almodóvar mais gosta de se encostar. Não faço ideia. Na almofada. Eu não entendi a piada, sério. É que eu acho que só o Henrique faz essa relação. Eu acho que ele é a única pessoa no mundo que faz. Explica. O Daniel nunca explica as piadas dele. Você precisa explicar porque não é uma relação fácil de fazer. Se você mudar duas letras entre o Almodóvar, ele fica parecido com a almofada, com um R no final, entendeu? Rafael, ligue o PowerPoint agora. Eu juro que eu vou meditar sobre isso e estudar a possibilidade de fazer piadas desse jeito. Você devia falar assim, eu juro que eu vou meditar sobre isso. É só adicionar um R no final. Eu sou o Daniel Cury e se o Papa não gostar deste podcast, ele que me excomungue. Nossa senhora. Isso é uma frase do Almodóvar, tá? A única coisa que eu sabia do Almodóvar era, fazer essa piadinha. Agora eu preciso ir embora. Ai, meu Deus do céu. Isso porque a gente já anunciou o tema, né? Não vai nem precisar falar sobre o que é o podcast hoje, porque a gente já tá falando sobre o que a gente vai falar, né? Então, hoje no podcast Cinemação número 53, nós vamos falar sobre o tal do cara, o tal do diretor que o Dani tanto gosta, que o Henrique tanto ama, que é o cara, o espanhol Pedro Almodóvar. Ô Dani, já vamos começar falando certo. É Almodóvar ou Almodóvar? Eu acho que, na verdade, seria Almodóvar, né? Porque o V tem som de B e porque em espanhol não existe o som de O que a gente fala em português. Então é Almodóvar. É Leviosa ou Leviosa? It's Leviosa, not Leviosa. Ah, meu Deus do céu, né? Que maravilha. Hoje vocês estão animados pro podcast, não estão, não? Nada como uma Heineken antes de começar a gravar. Eu tô animado, é legal. Eu sou animado desse jeito, assim, tipo Cigano Igor, assim, animação Cigano Igor. Fantástico! Então vamos começar o podcast Cinemação número 53 sobre o Pedro Almodóvar. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Vamos lá então, mais um comentário aqui, mais um quadro Repercussão começando, cheio de comentário, muita coisa bacana aqui pra gente ler, tem comentário curto, comentário longo, tem muita coisa legal mesmo. Mas aí eu pergunto, Dani, o que as pessoas fazem para escrever pra gente? São tantas opções e tal, a gente precisa dizer para elas nunca se perderem, não é mesmo? É isso aí. Primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é que Cinemação se escreve cinema e as letrinhas C-A-O. Então, se você entrar no facebook.com/cinemação, você tem o nosso Facebook, você pode mandar mensagem, inbox, o que você quiser. Pode escrever lá o que você quiser, etc. Se você entrar no twitter.com/cinemação ou aquele famoso @cinemação, você vai seguir a gente no Twitter, vai ficar sabendo das novidades e vai poder mandar pra gente DM, mensagem ou simplesmente citar o nosso nome, o Cinemação, e dar um reply e falar o que você quiser. Se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com. A gente tá evoluindo, a gente tem e-mails chiques agora, porque ele é @cinemação.com. E agora você tem uma outra forma de interagir com a gente,
que é pelo instagram.com/cinemação, ou simplesmente o @cinemação que tem também no Instagram. E aí você segue a gente no Instagram, você vai ficar sabendo de novidade, você vai ver foto muito maluca da gente, você, enfim, vai ter mais um canal. Então é rede social para não acabar mais. Acho que o Daniel tomou uns 2 litros de café com essa velocidade que ele falou tudo, né? E detalhe, né? A gente começou a utilizar o Instagram propriamente dito. Hoje a gente já colocou algumas fotos lá e tal, já tem foto lá. Tem foto do Dani estudando pro podcast, tem foto eu falando aqui pra vocês, tem foto do Henrique não fazendo porra nenhuma como ele de costume, né, faz e tal. Então, tem várias fotos retratando a realidade. Quer se defender, não? Não, era engraçado aquele negócio, valeu a pena. É assim, a gente reúne, aí eu e o Dani a gente estuda o tema, enquanto isso o Henrique fica vendo vídeo de qualquer coisa que não tem a ver com o tema, né? Quer se defender de novo? Tinha a ver com o tema. Era de zoeira, mas tinha a ver com o tema cinema. Cinema é cinema. Bom, a gente tem um monte de comentário aqui para ler, tem vários comentários legais. Eu vou começar aqui com um que foi deixado pelo Fernando Fujikawa. Inclusive, é a segunda vez que a gente lê comentário dele. Ele escreveu no podcast 51, em Filmes que Odeio, e ele escreveu agora no Filmes que Inspiram. Então, pô, super legal, né? Sinal que ele tá escutando o podcast e tá interagindo com a gente. Então, a gente só tem que agradecer também o contato do Fernando. E ele deixou um comentário pra gente falando o seguinte, no Filmes que Inspiram. Acho que faltou Intocáveis, e daí no caso é Intocáveis mesmo, aquele filme francês, né, que o Dani gosta de dizer que não é Os Intocáveis, aquele filme de tiroteio com o Kevin Costner. E ele falou também que acha que faltou A Felicidade Não Se Compra, de 1946. Aí ele colocou uma observação aqui pra gente. Ele escreveu o seguinte, eu acho que seria legal vocês publicarem as listas com o top 5, que seria o High Fidelity, de cada um no post do podcast, para as pessoas desmemoriadas, feito eu, não terem que ficar tentando lembrar qual era o filme que ele tinha falado mesmo e tal. Meu, Fernando, sensacional, cara. Olha que coisa simples e que tinha que ser feito mesmo. E a gente não tava fazendo, inclusive em outros podcasts que a gente falou, tipo, de temas mais genéricos, a gente não tava colocando a lista de cada um, né? Tipo, sei lá, filmes que... aqui no Filmes que Inspiram a gente já colocou, já tá lá, se você entrar no post do Filmes que Inspiram do podcast, você vai ver a lista de todos os filmes que a gente falou. Mas, por exemplo, Filmes que Odeio não tem a lista. Aí, filmes de gangster não tem a lista. E realmente, a gente precisa ter essas listas para as pessoas acompanharem. Acho que foi um comentário super construtivo. Também achei. Quando eu vi o comentário, eu falei, nossa, sacada legal, não tinha pensado nisso e, tipo, me envergonho de não ter pensado nisso, porque tá certo. E ajuda mesmo todo mundo a seguir. E às vezes a pessoa não quer ouvir o podcast, chega lá, vê a lista de filmes, fala assim, vou ouvir porque tem uns filmes que eu gosto, etc. Então... tem essas coisas também. Eu também tenho vergonha do Daniel não ter pensado nisso. É isso mesmo, né? Todos têm vergonha do Daniel não ter pensado nisso. Daniel, você é o cérebro da equipe, cara. Não vou nem comentar mais nada. Leia já o seu comentário, já que você já bulinou o Daniel agora. Já aproveita e emenda com o seu comentário, vai. Beleza. Eu vou ler o comentário aqui da Dani Cosmoveg, que é colunista também do Cinemação. Ela falou sobre o podcast número 52, que também foi o que o Fernando Fujikawa leu. E ela escreveu o seguinte: uma boa lista de filmes para introduzir o assunto. Acredito que a vida é bela e as vantagens de ser invisível, por si só, já são casts à parte. Aliás, todos dariam. Porém, um breve comentário sobre a Árvore da Vida. Fui assistir no cinema com alguns amigos. Eu fui ver um filme do Terrence Malick. Eles, um filme do Brad Pitt. E aconteceu exatamente o que vocês falaram. Pessoas saindo da sala e falando que era ruim e não entenderam nada.
Será que é tão difícil ler a sinopse? A relação daquela família daria para tirar tanto conteúdo do que nos é apresentado? Só depois entendi por que essas pessoas não entenderam e não gostaram do filme. Elas acham divertido e digno de Oscar? Cada um tem a gêmea que merece? Precisa dizer mais alguma coisa? Até eu lembro... Casa com o que o Rafael falou aquela vez, que ele falou que odeio, dos filmes que eu odeio, né? Que você falou do cada um tem a gêmea que merece. Isso daí eu acho que eu até falei no último podcast também sobre como o filme ele é repassado ao público, né? No final das contas, o pessoal vai lá ver o grande astro e o filme não é nada demais, assim, tipo, não é um blockbuster, é um filme mais cabeça. E a pessoa que quer ver, sei lá, o ator acaba não entendendo nada e sai falando mal de um filme que, na verdade, deveria ser ovacionado. E foi isso que a gente falou, né? Eu tava retratando, porque eu lembro muito bem disso quando eu fui assistir Árvore da Vida no cinema. Eu lembro muito disso, assim, cara, né? Sei lá, 40 minutos depois do filme ter começado, um monte de gente falando no meio, assim, se escutava gente falando e as outras pessoas que estavam ali, sei lá, viajando no filme, sempre mandando os outros ficarem quietos e tal. Tipo, muito chato, uma relação muito chata, porque às vezes as pessoas atrelam o cinema puramente ao entretenimento e esquecem que o cinema ele pode ser sim uma ferramenta que fomenta discussão, que fomenta filosofia e etc. Inclusive, esse pensar que A Árvore da Vida é um filme ruim, ou o pessoal que não gosta ou que não estava preparado para ele, é um reflexo de toda uma sociedade que a gente tem, que cada vez menos as pessoas querem pensar, refletir, elas só veem o cinema como um ambiente de pura diversão, né? Então eu acho que a gente precisa às vezes parar pra pensar que tipo de ambiente é o cinema, pra que serve assistir. Se você tem a mesma diversão vendo um filme no cinema e vendo um filme no home theater da sua casa, é porque talvez você não esteja dando o devido valor a importância da sala escura e do ambiente que o cinema oferece para quem assiste a um filme, que não tem nada a ver só com a pura diversão, mas sim com o entrar dentro de uma história. Então eu acho que a partir daí a gente tem uma discussão que é bem longa e que dá para ser feita sobre como as pessoas encaram não só o cinema, mas a produção artística em geral, né? A gente não vê ninguém indo para uma ópera simplesmente para admirar a música num ambiente de ópera. As pessoas ouvem em casa a música da Valesca Popozuda. Então, quer dizer, não precisa exagerar, né? Mas, de qualquer forma, assim, as pessoas estão pegando a arte e achando que é só entretenimento. E esquecem que existe, mesmo que com limites não muito claros entre entretenimento e reflexão e tal, mas existem coisas além da pura diversão e da pura risada, né? Ô Daniel, você sabe por que os fãs da Anitta, eles estavam bravos com o atraso do show? Não faço ideia. Porque eles queriam presença de Anitta. Eu juro que por dentro eu tô rindo bastante. Puta merda, chega, né? Acho que tá bom já. O comentário que eu tenho veio pelo Twitter e teve muito menos do que 140 caracteres. Mesmo assim, ele foi um comentário que a gente adorou e a gente ficou super feliz de receber. O Emerson Teixeira, ele publicou simplesmente o seguinte, ele publicou assim: o podcast do Cinemação é um exemplo de qualidade. A gente ficou super feliz, a gente gostou muito, é muito legal saber disso, saber que as pessoas estão gostando, ainda mais de uma forma assim, a gente não precisou perguntar, né, ele simplesmente afirmou isso pelo Twitter, e além de tudo eu acho assim, sem querer puxar saco de ninguém, que é por causa da edição, assim, né? Se você acha o nosso bom, você precisa ouvir esse aqui, ó. Eu achei muito legal também o comentário que o Emerson Teixeira deixou pra gente, falando da qualidade e tal. Não acho que seja só por causa da edição, eu acho que nós todos estamos de parabéns pelo conteúdo, por a gente estar estudando sempre antes, a gente está sempre aprendendo. Quando a gente traz convidado aqui, a gente sempre aprende um pouco mais, né? Sempre uma pessoa de fora que vem trazer novas opiniões e tal. Esse ano em especial, em 2013, a gente trouxe vários convidados, a gente ainda vai trazer mais convidados ainda. Tem várias pessoas bacanas ainda para chegar aqui, para dar a sua opinião e tal. Pessoas que muita gente que navega na internet já conhece, vai estar aqui com a gente. Gente que o pessoal ainda não conhece vai estar aqui com a gente, mas sempre pessoas de qualidade. Eu acho que é importante a gente dizer também, né, que a gente tá com um podcast aí faz praticamente um ano e meio vai fazer agora no final do ano. O nosso primeiro episódio do podcast foi em julho de 2012. E
cara, vou te falar uma coisa. A gente coloca todos os podcasts estão disponíveis no ForShared. Eles estão lá. Eu vou falar um negócio. Escuta o primeiro podcast para vocês verem como a gente tava inibido. E escuta pra ver, assim, tipo, a falta de edição, o jeito que a gente falava. Meu, muito sem graça. A gente tava muito sem graça. Muito legal de rever, né? Depois de tanto tempo. Só espero que isso a desinibição não vá crescendo a ponto da gente fazer pelado, né? O podcast. Mas, beleza. A gente podia fazer um stripper podcast. Você já sugeriu isso pro 100, eu já falei que entre nós não vai rolar. Até porque no dia que a gente tirar a roupa e aparecer no Cinemação, a gente perde toda a audiência que a gente conquistou até agora. You never know what's gonna happen. He might change something and you might think he's joking because it could sound like a totally crazy idea, but he's so clever and so brave, and he is always surprising everybody in the crew, and you feel like you are constantly learning, you know, when you're working with him. E fazer essas piadas todas, no fim das contas, até combina muito com o tema de hoje. Afinal de contas, Pedro Almodóvar marcou muito a sua carreira e se destacou no início da sua carreira com filmes com um humor bastante escrachado, bastante despojado, assim. Então, no fim das contas, o humor combina muito bem com o Almodóvar, né? Exatamente, fora que outra coisa, né? Ele é um cara, fisicamente, ele já é um cara bem engraçado, assim, né? Eu pelo menos achei. Ele é meio gordinho lá, tem um cabelinho espetadinho assim pra cima, tipo Bigman, sabe? Parece um pouco assim. E ele é assim, é um cara, tipo, super diferente e tal, e eu acho que a grande questão dele é justamente essa, assim, ele ser um diretor completamente diferente. Então, como a gente vai começar a falar sobre o Pedro Almodóvar agora no podcast, eu acho legal a gente começar lá no começo da história dele. Então, quem é Pedro Almodóvar? Pedro Almodóvar, para quem não sabe, é um diretor espanhol. Eu tô falando que é espanhol porque pra mim, não sei porque na minha cabeça ele era argentino. Eu acho que... E a Penélope Cruz era argentina também. Eu não sei porque eu tinha essa impressão. Eu nunca tinha ido pesquisar a naturalidade deles. E agora que eu pesquisei, eu falei, caralho, eles são espanhol. Nem lembrava da Espanha no globo terrestre. Os argentinos devem estar orgulhosos agora, porque isso deve significar que os filmes argentinos são muito bons, o que de fato é verdade. E os espanhóis devem estar putos. E as espanholas também. Não, mas assim, é porque, principalmente mexicano, é que eu acho que na minha cabeça, como a gente falou já de Guillermo del Toro, e a gente falou justamente sobre essa invasão latina no mercado americano, quando me veio o nome Pedro Almodóvar, na hora eu achei que era alguma coisa latina também ali, né? Ele não é latino-americano, mas ele não deixa de ser latino, né? Enfim, o Pedro Almodóvar é um diretor de 63 anos. Aí rola uma polêmica, né? A gente pesquisou um pouco sobre ele no Wikipedia, pesquisou um pouco sobre ele no IMDb, no Adoro Cinema, em outros canais. E tem gente que fala que existe um gap aí de informação, que é justamente o ano que ele nasceu. Porque todos os canais afirmam que ele nasceu em 49. Mas o Wikipedia diz que talvez ele tenha nascido em 51. Será que ele é um, entre aspas, gato do cinema? Não sei, mas cada um tem um gosto, a gente respeita, né, Daniel? Pois é, se você acha ele um gato, ok, tranquilo. Nunca escutou a expressão gato no futebol? Nunca. Quando eu vou lá no estádio, eu sempre grito, Neymar, seu gato. Rafael, sai fora, Rafael. Bom, pra quem não sabe, tal que é assim, tipo, meio ignorantão, igual o Henrique, a expressão gato dentro de futebol é justamente quando um cara altera a sua data de nascimento pra parecer que é mais jovem. Assim, ele altera também o rumo da sua carreira, né? Um cara mais velho jogando em categorias mais jovens, ele se destaca mais. Então ele se torna um gato. Essa que é a expressão, entendeu, Henrique? Tá, eu entendi, mas você acha ele um gato ou você não acha o Almodóvar um gato? Eu tô perguntando, será que ele é
um gato? Será que ele alterou a sua idade para parecer um diretor mais jovem? Respostas furtivas, legal. Gostei disso. Parabéns, Rafael. Pois é, o que tudo indica, ele nasceu em 1949 mesmo, de acordo com as informações, inclusive, de uma entrevista que ele deu pro canal Mais, que é um canal, acho que espanhol. Bom, enfim, mas também são só 2 anos de diferença. Para um cineasta não é tanto. Se ele fosse jogador de futebol, isso seria um problema, mas como ele não é, tudo bem. Mas é interessante uma coisa que eu tava pensando agora. O Pedro Almodóvar, ele nasceu de uma família muito pobre, né? E como uma família espanhola tradicional, mesmo que pobre, ele é de origem muito católica, né? A família dele é muito católica. E ele foi estudar numa cidade próxima da cidade onde ele nasceu, que chama Cáceres, né? Que é uma cidade onde ele, aos 8 anos de idade, mais ou menos, entrou em contato com o cinema, né? Enfim, ele tinha ele era muito, muito pobre. A família dele se esforçou para mandar ele para estudar na cidade vizinha, porque na cidade dele, que era em Calçada de Calatrava, que era uma cidadezinha muito pequena e rural, assim, nessa cidade onde o Pedro Almodóvar nasceu, não tinha cinema. Então ele entrou em contato com o cinema na cidade quase vizinha, onde ele foi estudar. E ele foi estudar porque a mãe dele tinha esperanças de que ele, com uma boa educação, se tornasse um padre. Ela queria que ele se tornasse um padre. Até porque na época em que ele nasceu e na situação em que ele nasceu, era uma das grandes formas de se subir na vida, vamos dizer assim, de melhorar de vida, porque, enfim, eles não viam muita saída ali naquela situação. Então ela queria que ele fosse um padre. E no fim das contas ele se tornou um diretor de cinema ateu e totalmente, enfim, de esquerda, contra diversos problemas da sociedade. Ele é praticamente não sei se militante, mas ele coloca nos seus filmes muito dessa simbologia, né, dessa busca por talvez um mundo mais igualitário, ao mesmo tempo em que ele se aproveita bastante também da violência, de uma certa forma, mas ele na verdade desvirtua muito, ele é até contra muitas coisas da Igreja Católica, ele enfim, é um ateu convicto e tal. Então é muito interessante isso, como que ele quebrou tudo isso, né? O legal do Almodóvar é que, como ele tava sem dinheiro no início, ele trabalhava numa companhia telefônica estatal lá na Espanha. E, por conta disso, ele tinha acesso, com aspas, com os dedos, a uma classe econômica que normalmente ele não teria tido, que era a classe média espanhola. E daí, dessa experiência que ele ia na casa das pessoas, tudo mais, ele começou a ter as ideias para fazer os filmes dele. À noite, ele escrevia, fazia roteiros, tinha as ideias, e ele participou de uma banda de punk rock chamada Almodóvar e McNamara. Não, sem dúvida, ele teve uma história repleta de altos e baixos, assim, né? Até ele se tornar realmente um diretor de cinema e tal. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham desses diretores, que nesse caso a gente já está incluindo o Almodóvar, mas a gente já falou aqui de Steven Spielberg, já falou de Quentin Tarantino, já falou de Guillermo del Toro, e a gente fala de profissionais que não necessariamente estudaram, foram lá, fizeram uma universidade e tal, e eles acabaram entrando no mercado de cinema mais pela paixão mesmo, né? O que vocês acham desse perfil, assim? Vocês acham que é um perfil incomum entre eles, que assim remete com o sucesso? O que vocês acham dessa relação, né, entre esses diretores e o fato deles não terem estudado, deles serem meio que autodidatas assim lá dentro? Pode perceber que pelos diretores que você acabou de falar, eles têm uma característica muito interessante, que eles são muito autorais. Eles estão o Almodóvar, o Tarantino, eles têm os filmes, o Del Toro, eles têm os filmes muito específicos. Eu vou ver um filme do Del Toro, eu vou ver um filme do Tarantino. Você já sabe que quando tem o diretor X, o filme já tem uma tal característica que o define. E eu acho muito legal esse fato de a maioria ter sido de famílias pobres que não tem o dinheiro para pagar um curso específico, forte de cinema, que é algo que eles trabalham com eficiência, que eles ganham a vida com isso, vindo de uma paixão. Não foi algo, sei lá, um capitalismo, eu vou fazer cinema para ganhar dinheiro. Não, todos esses diretores que a gente comentou, eles começaram a fazer filmes porque eles amavam e amam cinema. E aliás, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é fazer cinema exige que as pessoas sejam artistas, né? A arte, de uma forma geral, nunca exigiu estudo
do jeito que a gente conhece, né? Então, quando a gente fala assim, eles não estudaram, mentira, eles estudaram provavelmente muito, continuam estudando até hoje, e absurdamente mais do que muita gente que é doutor na universidade. Só que eles não estudaram, ou pelo menos muitos dos grandes diretores não estudaram da forma como a gente espera, né? Não foram para uma universidade. E eu acho que para ser um artista, você não precisa mesmo ter acesso à educação formal, né? Fazer faculdade aqui, e aí mestrado ali, e aí se especializar naquilo. Não, geralmente eles são pessoas que leem muito, que querem conhecer, que têm um desejo de conhecer cada vez mais e vão entrando nesse meio e vão participando de tudo. I mean, it's true that I wrote a stronger female character than male. With the time, I think I'm closer to male characters than before, with the age, I think. I don't know why, really. The movies with women are lighter and more surprising, are more funny. With men, I became more serious and more, I don't know, somber. Com 22 anos de idade, ele comprou uma Super 8, né, que era a câmera, uma das melhores câmeras da época, com o dinheiro de um dos primeiros pagamentos que ele teve do seu trabalho na Telefônica, né, que era a empresa que ele começou a trabalhar. Então, quer dizer, ele, desde um primeiro momento, ele falou, não, eu quero filmar, e para eu filmar eu preciso de uma câmera, então eu vou ter uma câmera, né? Ele não pensou em nenhum momento, eu quero estudar para chegar em tal ponto e daí começar a filmar. Nada contra quem faz isso, mas de qualquer forma isso demonstra o desejo que ele tem de ir lá e fazer, né? Isso é uma característica muito forte nos grandes diretores. E eu acho que é nos grandes diretores, nos grandes empreendedores, né? E o que me chama mais a atenção é que justamente esses caras, eles vão atrás e tal por paixão mesmo. Eles querem estudar e tal por paixão, não pela necessidade de saber, de querer ir ali. Mas eles acabam aprendendo muito assim, quase que espontaneamente, porque eles estão ali e eles gostam daquele ambiente, eles querem beber mais do que aquele ambiente vai proporcionar. No caso do Pedro Almodóvar, o Dani já falou que ele comprou a Super 8, que era uma das melhores câmeras que tinham na época, e o início da carreira dele, que é ali entre 1974 e 78, ele começa a gravar muita coisa, né? Ele pega a câmera dele e ele começa a se arriscar aí no comercial, faz curta-metragem, ele começa a fazer algumas séries de curtas bem autorais mesmo, e ele vai chamando muito a atenção do público justamente pela sua linguagem autoral, né? Dani, eu acho que essa é a principal característica do Almodóvar, desde o começo da sua carreira até hoje em dia. Eu acho que essa é a principal característica dele, né? Ele é um dos diretores que a gente tem hoje que tá ali junto com o Tarantino, de ser um diretor puro autoral mesmo, né? Eu acho que sim. Inclusive, a característica que a gente chama de autoral, que significa trabalhar com determinados signos, né, símbolos no filme que se repetem e que se mantêm, e até uma linha de produção, assim, a cada filme existe uma determinada busca, é uma característica que é muito valorizada no cinema como um todo, na arte como um todo e no cinema principalmente. Então, quando se dão grandes prêmios, principalmente os prêmios de Cannes, Veneza talvez, valoriza-se muito o cara que tem uma história e que tá tentando dizer alguma coisa filme após filme. O Almodóvar sempre quis, e ele sempre teve uma relação muito forte com a questão sexual, no sentido de liberdade sexual, que ele sempre trabalhou. E nos primeiros filmes que ele fez, ele sempre trabalhou com personagens mais bizarros, mais esquisitos, completamente fora do quadro, e sempre de uma forma bem voltada pro humor, né? De uma forma, aquele humor escrachado, aquele humor talvez ácido. E foi só com o Carne Trêmula, em 97, né? Que ele lançou o filme Carne Trêmula, que ele começa a abordar mais a parte dramática. Ele começa sempre com o melodrama mesmo, com aquela coisa bem apaixonada, bem latina, típica de um espanhol, talvez, e dos latino-americanos também, claro. Mas aí ele começa a se voltar pro drama, né? Mas sempre também voltado pra questão sexual. Ele tem até uma frase que ele diz que o sexo é uma das poucas alegrias que a natureza deu pro ser humano, né? Ele considera o sexo
como uma coisa que simplesmente existe por existir, quase que naturalmente. Eu acho interessante isso. E tem uma outra frase do Almodóvar que ele diz o seguinte, ele fala que os espanhóis, né, ele fala muito, ele e muitos espanhóis receberam uma educação baseada na culpa e no castigo, que seria a educação tipicamente católica, né? Que tenta colocar a culpa e o castigo sempre como propulsores do aprendizado. E daí ele diz que essa educação é perfeita para criar psicopatas, né? Então, assim, só nisso a gente já entende o Almodóvar de uma forma interessante. Ou seja, ele é completamente contra esse ensino de raiz católica que é voltado para a questão do sempre preocupado com o pecado, e ele sempre tenta jogar o sexo como uma forma de extravasar e sempre buscando, enfim, até a valorização dos desejos sexuais das pessoas, independente de quais sejam, né? E no Carne Trêmula ele começa a fazer isso já voltado pro drama, que depois ele vem com Tudo Sobre Minha Mãe, que é um filme que quebra paradigmas, assim, mesmo sendo já a década de 90, mas só de mostrar lá uma mãe que na verdade é pai, né? Aquela coisa, o travesti, o transgênero e tal, ele já começa a lidar com isso como um tema que, aliás, hoje é discutido muito pelas pessoas, e ainda, segunda década do século XXI, ainda se tem muito preconceito e tal. E então, nisso ele sempre se mostrou, além de autoral, também à frente do seu tempo, né? Tudo Sobre Minha Mãe é legal que o Esteban, né, que é o personagem que acaba morrendo e gera todo o filme, ele tinha ido ver uma peça que é um bonde chamado Desejo. E quando eu estudei teatro, pro pessoal que gosta de teatro, sabe que essa peça ela é importante porque quando ela surgiu na Broadway na década de 40, um dos principais era o Marlon Brando, que era um dos atores principais. E é uma peça que tem a sexualidade em cada uma das frases, no comportamento dos atores, é exatamente o que o Almodóvar traz em todos os filmes. Todos os filmes têm um teor sexual muito forte. Mas a gente pode dizer que toda essa parte, tanto A Carne Trêmula em 97, quanto Tudo Sobre Minha Mãe em 99, já é uma terceira parte da carreira dele, né? Porque ele tem, no princípio da carreira dele, que vai lá entre 74 e 78, ele foca muito nos curtas. E aí ele vai desenvolvendo os conceitos, e fica muito nessa da comédia, da tiração de sarro e tal. Aí quando ele começa a fazer, ele na verdade ele tem um salto aí de 87 para 88, que é quando ele faz um filme chamado A Lei do Desejo, que é uma narrativa entre 3 personagens e tal. Fala um pouco ali sobre homossexualidade já, e também fala sobre essa parte de assassinatos e tal. E aí, em 88, ele faz Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que daí já é um filme que ele já trabalha lá com o Antônio Bandeiras, já é um filme que ele tem, assim, um pouco mais de destaque, e ele chega a ser indicado como o melhor filme estrangeiro no Oscar com esse filme, Globo de Ouro e BAFTA. Quer dizer, em 88, aí sim ele tem um gatilho ali que leva ele a ser conhecido mundialmente. E aí ele faz esse filme Mulheres à Beira de um Ataque de Nervo, que é um filme muito bem feito, que é um filme que tem toda uma narrativa muito própria, como é de característica dele. Mas em 90, quer dizer, 2 anos depois, ele faz um filme super polêmico também, que é o Atami, né? Dos pouquíssimos filmes que eu já vi do Almodóvar, com certeza o Atami é o que eu achei o mais interessante. Não é que, nossa, adorei esse filme de sequestro, não. Mas é bem interessante, é com o Antônio Bandeiras também. Conta um cara que saiu de uma clínica psiquiátrica e ele fica obcecado por uma moça, se eu não me engano ela era atriz, e ele sequestra ela. E tem toda aquele lance, eu lembro que ela vai na casa de uma amiga porque ela tinha combinado, então ele tem que ir junto, e ela não pode demonstrar pra amiga que, tipo, ele não é um cara bom, então eles têm que ficar disfarçando. Se eu não me engano, eles estão algemados, mas a roupa não deixa ver a algema, sabe? As coisas assim, é bem Almodóvar mesmo, é bem bizarro o filme. Mas foi um filme assim, que tipo, eu assisti inteirinho, falei, pô, filme legal. E é um filme de 1990, como o Rafael falou. E são filmes que, claro, talvez quando vocês tenham visto, talvez quando eu vi também, às vezes a gente não se toca. Assim, eles têm um quê de humor, não é que é um humor de rachar o bico, né? Não é, eles não são uns trapalhões. Mas é um humor, tem um peso humorístico em tudo que acontece. De uma certa forma é como se ele tirasse um pouco
do peso mesmo de todas essas questões sérias e colocasse num humor bem ácido, bem crítico, né? E enfim, daí, como eu disse no Carne Trêmula, que ele começa já a ir pro drama mais sério, não que não possa ter nada de humor nos filmes dele, mas aí ele já vem, né, com, enfim, o Fale Com Ela, por exemplo, que eu achei um filme absolutamente sensacional, é um filme muito bonito, ele não tem nada de humor, ele é basicamente um drama todo em cima da mulher que tá em coma, né, e enfim, e que ele tenta, tanto que o filme é Fale Com Ela, do tipo, fale com ela mesmo, ela estando em coma. Podia ser esse o título do filme. Also, there is another nightmare in the movie for one filmmaker, which is if someone interfere between the material you are shooting and the editing, I mean, the final cut. This is also the movie is about that. An awful nightmare that can happen to many directors. Fortunately, it's not my case. Eu acho que a gente pode dizer também que, além de tudo isso, né, que a gente está falando dele, eu acho que ele tem um pouco um tom até meio psicótico, assim, né? Ele tem ele tem um tom nos filmes dele que não é só a parte provocativa sexual, não é só a parte do drama humano ali e tal, retratado. Ele tem um pouco dessa coisa, assim, de querer provocar, mas pegando exatamente num ponto que, assim, que chega a irritar, que chega a trazer uma estranheza, né, dentro daquilo que o cinema, que os espectadores estão acostumados, né? E eu acho que o que eu acho muito interessante do Almodóvar é essa viagem que ele faz, né? Como ele começa fazendo filmes de comédia, começa fazendo coisas assim mais engraçadas e tal, e aí ele começa a inclinar um pouco mais para essa coisa um pouco mais séria, um pouco mais sombria, aí começa a ir mais pro drama, aí começa a trazer mais a sexualidade à tona, a provocar mais com essa coisa da sexualidade, e eu diria até que é uma evolução da parte dele, uma evolução em termos de carreira, né? Porque é um cara que hoje, sem dúvida, é um dos diretores mais premiados da história do cinema, né? Além dele ser espanhol, que já é o fato de o cinema hollywoodiano reconhecer ele como um diretor de peso, um diretor influente e tal, você ainda dá pro cara 2 Oscars, dá 2 Globo de Ouro, 4 BAFTAs, dá 4 prêmios no Festival de Cannes, 6 Goias. Pô, é muito prêmio para um diretor que começou lá atrás, sem ter dinheiro para fazer curso, aí trabalhando numa empresa de telefonia, comprando a Super 8 dele e começando a brincar com filmes de comédia, né? Assim, tirando o sarro, né? E os prêmios que ele recebeu provam justamente que ele é muito melhor fazendo... Provam não, mas indicam, né? Que ele é muito melhor fazendo esses dramas. Porque foram principalmente Tudo Sobre Minha Mãe, que ganhou, né, desde o Oscar até os prêmios principais do Festival de Cannes. Daí tem A Pele que Habito mais recente, o Fale Com Ela ganhou BAFTA e ganhou também o melhor roteiro original do Oscar, o Oscar de melhor roteiro original. E também tem o Volver, que também é um excelente filme dele, que também ainda tá nesse âmbito do drama. E por que eu falei ainda tá? Porque nesse ano, exatamente, 2013... saiu o último filme do Almodóvar, que inclusive a crítica não curtiu, foi super mal recebido pela crítica, como um dos piores filmes do Almodóvar dos últimos anos, desses últimos que ele fez, e que é justamente um retorno a essa comédia escrachada. Ele voltou a fazer essa comédia despretensiosa, né? Mesmo que cutucando e que sendo ácida e falando, obviamente, de questões que ainda sofrem preconceito e tal. O próprio Almodóvar falou que o Amores Passageiros é o filme mais gay que ele fez até hoje, tipo... Se ele falou isso, com quem a gente pra discutir? Então, assim, é o mais escrachado dos últimos que ele fez e a crítica não recebeu bem. Ou seja, eu também concordo com essa crítica, que se a gente fala, crítica, tipo, como se fosse, mas enfim, mas eu concordo, eu acho que ele é muito melhor fazendo esses dramas, né? Ou você perdeu uma puta oportunidade de zoar o Dani quando ele falou assim, não, ele teve muito sucesso principalmente com Tudo Sobre Minha Mãe.
Eu achei que era quando ele falou do Volver, que eu ia falar assim, eu preciso ver o Volver. Eu podia ter falado, tudo sobre... Pô, ele fez um filme tudo sobre a sua mãe. Não, é a minha mãe. Não, a sua mãe? Não, a minha, sua. Não entendeu. Não, Rafael, não é um podcast do Chaves. Senão daqui a pouco a gente vai começar a falar, tipo, Jesus Cristo é o Senhor. Não é o Senhor, eu não sou não, né? Então... Exatamente. O gato ou o Kiko? Bom, daí tem um dos filmes do Almodóvar que eu acho que é, um dos mais polêmicos, que inclusive chamou muito a atenção da mídia, foi muito divulgado, que é justamente A Pele que Habito, né? Que é um filme de 2011 e que teve aí como o astro central ali o Antônio Bandeiras. Mas eu acho que a história do filme em si, que ela é muito mais provocante, né, do que o próprio Bandeiras. Eu acho que o Bandeiras foi a cereja do bolo no filme, porque o filme ele já chamava atenção por toda a sua carga dramática que ali ele estava trazendo, que é uma coisa super autêntica para um cinema que já está sendo alimentado com tanta coisa, né? Ele fez uma coisa super autêntica, super diferente, e tem eu acho que o que mais é perturbador no A Pele que Habita é justamente o conflito psicológico que aquele negócio te traz ali. Quer dizer, a gente tá falando de um personagem que é um cirurgião plástico que entende que a sua filha, que tem problemas mentais, foi estuprada, e ele, para se vingar do estuprador, encontra o cara, prende o cara, né, muda o sexo do cara e se apaixona por aquela mulher que ele criou. Quer dizer, é um troço, é muito mind-blowing, assim. Realmente, eu sempre zoo o La Pele que Habito porque é um filme incômodo. Eu fui assistir com o Daniel esse filme no cinema, sempre. Filmes bizarros, tipo, vou com o Daniel ao cinema assistir filmes Bruna Surfistinhas e La Pele que Habito da vida. E assim, quando tava mais ou menos na metade do filme, eu saquei a história. Daí eu fiquei esperando pra confirmar e realmente eu tinha sacado qual que era. Mas eu fiquei assim o tempo todo. Mas não é possível que seja isso. Não, é muito bizarro pra ser isso. Não é isso, não é isso. Aí quando vai explicando, aí eu falei, puta que eu pariu. Velho, como assim, cara? Como assim? E o Daniel do meu lado, mas é Almodóvar, cara, é normal. Então ele é impactante, é um filme assim que você para e fica pensando e pensa, você sai do cinema com aquilo, ele te gera um incômodo que ele perdura após as luzes acenderem. Ô Dani, tem algum filme dele que você acha que tem esse mesmo impacto que A Pele que Habito, assim? Você acha que tem algum filme que ele é tão provocante, assim, mais ou menos nessa mesma pegada que A Pele que Habita ou não? Cara, eu acho que quase tão provocante quanto esse é o Tudo Sobre Minha Mãe, né? Que é um filme que também é do tipo que termina e você fica meio perdido, você fica meio precisando absorver, precisando refletir a respeito, né? Mas eu acho que o Tudo Sobre Minha Mãe não chega a ser tanto quanto é o A Pele que Habito. Eu acho que A Pele que Habito é o mais... Não digo... Eu acho que o que é legal da Pele que Habito pra mim é a surpresa que ele causa pela forma como acontece a narrativa, né? É mais isso, assim, é a maneira como ele conta que faz com que a gente vá entendendo. E claro, todas as questões filosóficas e, né, que a gente pensa sobre, literalmente, a pele em que a gente habita, né? O corpo e tal. E que eu acho que, na verdade, é uma forma de amarrar bastante o que o Almodóvar fala nos filmes anteriores, principalmente no Tudo Sobre Minha Mãe e no Má Educação, que também fala muito das questões sexuais que ele gosta de abordar. Então, eu acho que, no fim das contas, pensando agora, eu acho que, claro, que em todos o Almodóvar fala muito desse assunto, mas especialmente no Tudo Sobre Minha Mãe e no Má Educação, o Almodóvar tá falando das questões sexuais e aí ele vem no A Pele que Habito e meio que amarra, é como se ele explicasse pra gente, olha galera, as coisas são assim, os pensamentos são esses,
porque a gente vive em um corpo e a gente responde àquilo que o nosso corpo deseja. Mais ou menos isso. Eu acho que é nessa linha que a gente tem que pensar para poder entender ou se aprofundar um pouco nesses pensamentos do Almodóvar. Without movies, my life were nothing. As a spectator and also as a director, I love everything which is around the camera. I mean, the lights, everything, all paraphernalia. And sometimes I think that everything which is, we are in front of the camera. Sometimes I think that everything is much more interesting than us. Cara, eu entendo que, assim, desde quando ele veio lá com Carne Trêmula em 97, daí veio com Tudo Sobre Minha Mãe em 99, Fale Com Ela, Má Educação, Vou Ver, aí Abraços Partidos, aí chegou no A Pele que Habito. Eu acho que A Pele que Habito é o ápice dele nessa parte dramática, assim. Eu acho que ele conseguiu no filme chegar no ápice do que seria provocar essa angústia, esse transtorno psicológico dentro do filme dele. Aí eu consigo entender o porquê que ele chega agora esse ano com Amantes Passageiros, que daí já é um filme, uma comédia escrachada. Porque eu acho que ele precisava ter essa brecha, ele precisava ter esse respiro de um filme pro outro, sabe? Tipo, como que o cara, depois de fazer A Pele que Habito, vai chegar com um outro filme, também com drama psicológico e tal, mas que com certeza vai ser comparado com o último filme dele, justamente por ser no mesmo gênero, entendeu? Então eu entendo dessa forma, assim, eu fiz A Pele que Habito, aí eu cheguei nesse ápice, agora eu vou dar um tempo, vou fazer uma comédia escrachada, vou continuar mandando minhas mensagens, mas de uma forma mais zoada e tal, pra ter esse respiro, pra depois eu voltar com alguma coisa nova, assim, né? Não sei. Muito bom a sua ideia, Rafael. Realmente ele não quis se obscurecer, né? Ele não quis criar sombra sobre ele mesmo. Ele falou, vou dar esse respiro. Que pra mim também, Amantes Passageiros, também vai ser assustador, porque o filme inteiro se passa dentro de um avião, que não é nem um pouco interessante. Tipo, você e o Pedro Almodóvar numa ilha deserta, tipo, só um sobrevive. E quem sobrevive será mulher. Não, porque é ódio na certa. Eu acho que é o diretor que você mais odeia, não é não? Não odeio. Eu odeio odiar, de ódia, aquela ódia que vem do âmago. É o Joel Schumacher. Mas o Almodóvar é tipo medo. Muito medo. O Almodóvar é tipo, não vou deixar o sabonete cair no chão. Definitivamente não, cara. Bom, pra fechar, pra gente entender um pouco melhor o Almodóvar e talvez até querer se aprofundar mais, tanto na vida dele quanto na obra, principalmente na obra dele, uma vez ele declarou os 3 filmes favoritos dele, né, pra uma revista. E os filmes que ele declarou como os 3 melhores filmes pra ele, os 3 filmes que ele mais gosta, foram 8,5 do Fellini, que é um filme de 63, O Quanto Mais Quente Melhor do Billy Wilder, que é um filme de 59, e um filme chamado Viridiana, que é do Luiz Buñuel, que é um filme de 61. Eu acho que é muito legal a gente fazer esse paralelo entre o Almodóvar e o Luiz Buñuel. O Almodóvar é considerado o maior e melhor diretor espanhol desde o Luiz Buñuel, que é de algumas gerações antes dele, que nasceu muito antes dele. E, assim, eu falei no começo sobre a infância pobre do Almodóvar. O Luiz Buñuel, apesar de tudo, ele nasceu, ao contrário, numa família bem abastada, um pouco bem rica e tal. Mas, de qualquer forma, o Luiz Buñuel também era uma pessoa muito forte, muito determinada naquilo que ele acreditava. Ele também era ateu, ele também era contra qualquer tipo de repressão da sociedade. E ele também criticava muito a igreja e algumas outras questões. O próprio Viridiana, que é um dos filmes favoritos do Almodóvar, é um filme que mostra uma noviça que vai se transformar numa freira mesmo, e aí ela começa a ter uma luta contra os seus desejos, a culpa, a fé dela, e ela começa a se confrontar com isso. E o Almodóvar sempre declarou, obviamente, sempre deixou muito claro que ele foi muito influenciado pela obra do Buñuel, porque ele fez.
Então eu acho que é interessante a gente entender esse paralelo entre esses dois diretores, que são contemporâneos, apesar do Buñuel ter ido pro México, enfim, ter tido uma outra história. Eles têm um paralelo muito interessante e o Buñuel influenciou muito o Almodóvar na sua maneira de pensar e nos questionamentos que ele propôs com o cinema dele. Então eu acho que é legal a gente pensar isso e, por que não fazer paralelo, assistir todos os filmes desses dois diretores e entender como se dá, né, essa coisa. Os filmes do Buñuel acho que são até mais loucos, às vezes até mais mind-blowing que o Almodóvar, mas de qualquer forma é muito interessante pensar nisso pra gente dizer, ok, a gente entende. Eu acho muito interessante fazer paralelos na vida, em comparações que servem pra gente compreender melhor isso. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Chegando mais um Plano Detalhe. Mais uma vez vamos dar alguma dica pro pessoal passar bem a semana acompanhado aí de um ótimo entretenimento. E aí, Henrique, dessa vez eu quero que você comece, hein? Quero que você traga um plano detalhe que seja extremamente relevante para a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma que é. Cara, primeiramente é muito interessante quando você começa uma frase falando cara. Tipo, dá uma importância, assim, é um ponto de exclamação no começo da frase. E essa merece. A Panini Comics, ela anunciou essa semana que ela vai começar a lançar grandes coleções de histórias antigas da Marvel. E a primeira vai ser uma chamada assim, Coleção Histórica Marvel, o Homem-Aranha. Ela vai pegar os arcos de 1964 até 1973. E nesse primeiro volume, o legal é que vão ser todas as grandes histórias envolvendo o Homem-Aranha e o Duende Verde. Então, nesse volume grandão aí, vai ter desde a primeira aparição do Duende Verde, né, do Norman Osborn, até a fatídica morte da Gwen Stacy, que provavelmente vai ser abordada no filme O Espetacular Homem-Aranha 2. Vale a pena ficar de olho. Eu acredito aqui, o que foi informado já antecipadamente pelo site, é que esse primeiro volume ele vai ter 164 páginas, ou seja, eu acredito que possa ter aí entre umas 10 ou 12 edições padrões americanas, né, dentro só desse calhamaço, e o valor é de R$ 22,90. E vale a pena, né? Muito. Cara, você sabe que o único plano detalhe que você não falou de super-herói foi o que eu guardei, aí eu saí contando pra todo mundo. Vocês sabiam que o filho do Mussum tá fazendo uma cerveja que chama Biritz e não sei o quê? Cara, os outros você sempre falou de super-herói. Não tô falando que é ruim, mas eu tô falando que são os que eu nunca guardo. Você não guarda porque você tem a cultura popular, você tem as notícias de bebida, futebol e novela. E eu tenho a minha bolha de super-heróis, como o Daniel falou. A triste história do menino bolha. Legal, eu tenho um plano detalhe aqui, eu vou deixar dessa vez o Dani por último, ele vai fechar, assim como ele fechou o podcast falando sobre o Pedro Almodóvar, ele vai fechar o quadro do plano detalhe. Eu acho que nada mais justo do que o Dani hoje ser o cara que fecha todos os quadros, né? Basicamente. Bom, o meu plano detalhe é bem simples. Na verdade, eu queria deixar um detalhe mesmo, que é para interpretação para o ator Philip Seymour Hoffman. Eu assisti um filme dele essa semana que se chama Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto. E tem um detalhe do filme, assim, tem uma cena dele dentro do carro, depois que ele tem uma conversa com o pai dele diz que ele sente muito por como ele tratou o filho e tal, e ele pega o carro, vai embora depois dessa conversa com o pai, e ele fica
completamente transtornado com a conversa. Ele tem um ataque de nervo com emoção, assim, e tal, que eu achei fantástico, assim, um show de interpretação. O Philip Seymour Hoffman, pra mim, sempre chamou muito atenção. Desde Pat Adams, quando ele fez aquele colega de quarto meio cuzão que o Pat Adams teve, ele sempre foi um cara que me chamou muita atenção por ser um ator muito completo, assim. Sempre achei ele um ator muito bom. E esse filme me surpreendeu muito. É um filme de 2007 e quem dirigiu o filme foi um diretor que se chama Sidney Lumet, que já é falecido, inclusive. Então é um filme que aí a gente tem uma janela de 7 anos praticamente. O filme, ele é muito bom. O filme, ele tem o roteiro dele é muito bem amarrado. Eu gostei muito do filme. É um filme que te deixa tenso do começo até o final dele. É um drama. Mas o Philip Seymour Hoffman, ele tá... Olha, o cara merecia pelo menos um prêmiozinho por essa atuação nesse filme, porque ele se sobressai, realmente ele se sobressai. Então meu plano detalhe fica para isso, pro ataque de nervos do Philip Seymour Hoffman no filme Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto. O meu plano detalhe, geralmente eu gosto de fazer diferente do tema principal, mas hoje eu vou fazer puxando pro tema principal, que foi o Pedro Almodóvar. Quando se fala dele, o meu filme favorito dele, eu sei que muita gente critica porque não admite que não seja Tudo Sobre Minha Mãe, mas o meu filme favorito dele é o Fale Com Ela, que é um filme muito bonito. E nesse filme, a cena mais bonita desse filme, ou pelo menos por muita gente considerada a cena mais bonita desse filme, é a cena em que aparece o Caetano Veloso cantando uma música chamada Cucurucucu Paloma. E então eu queria aproveitar para falar um pouco dessa música. É muito interessante. Essa música, bom, no filme, o filme fala um pouco de perda, fala de morte, né? E a música Cucurucucu Paloma é uma música composta pelo Tomás Mendes, que é um compositor mexicano. Ela é uma música de um ritmo mexicano chamado Huapango, que é como se fosse uma música folk mexicana, né, sei lá. E essa música, a história dela é a seguinte: é a história de um homem que perde a mulher amada, né? A mulher amada morre e ele fica muito triste, então ele não come, ele bebe, ele fica dentro de casa sem fazer absolutamente nada, de tão triste que ele tá pela perda. E a única coisa que acalma esse homem é a paloma do filme, que é pomba em espanhol, é uma pomba que aparece na janela e que ele acredita ser o espírito da mulher amada que vem pra acalmá-lo, né? Então, assim, a história da música é muito bonita, a música é muito bonita, desde a sua versão original, cantada por uma cantora mexicana, e principalmente, pelo menos eu sou meio suspeito para falar por ser brasileiro, mas eu acho que a versão do Caetano Veloso ficou absurdamente bonita, e nesse filme tem tudo a ver e casa perfeitamente. Então, o meu plano detalhe é a música Cucurucucu Paloma. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 53, e dessa vez eu vou fazer um pedido especial. Dani, eu quero que você me fale qual que é a música que a gente vai encerrar esse podcast. E eu vou te explicar já por quê, mas é você que tem que escolher. Qual que é a música que a gente encerra o podcast? Não vale Cucurucucu Paloma, porque ela me assusta. Não, Dani, escolhe a música. Qual é a música que você gosta, a música que você quer que encerre o podcast? Fale. Bom, como eu falei no meu plano detalhe, eu acho que combina muito terminar com a música do Caetano Veloso cantando Cucurucucu Paloma. Então, foda-se o Henrique, porque ele falou que não queria essa música, mas foda-se, porque é você que manda. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. E é você que manda, porque segunda-feira foi aniversário do Dani e a gente tá gravando o podcast
nessa semana. Então, em homenagem ao Dani, esse podcast aqui, a gente vai colocar a música que ele pediu para encerrar. Aos seus 27 aninhos que se completaram aí segunda-feira. Parabéns, Dani. Parabéns a mais um ano de vida, mais trabalhos vindo, mais realizações, mais sonhos conquistados. A gente só tem que agradecer, né, Henrique, a presença do Dani aqui, né? Ele só alegra o ambiente. Valeu, obrigado. Eu achei que era uma pegadinha e no fim das contas não era, então beleza, obrigado. Parabéns, Daniel, e daqui 2 semanas é o meu. Mas você não precisava ter contado. Agora tá parecendo que você tá pedindo, ó, daqui a 2 semanas é o meu, então eu quero escolher a música. Não é, sabe por quê? Porque esse filho da mãe pegou as economias e falou: as economias de setembro eu vou comprar todo o presente do Daniel. Daí eu fiquei, mas é o meu aniversário também. Agora eu vou ter que dividir o presente com você, Daniel. E no dia 25 de setembro é aniversário do Pedro Almodóvar, tá? Só pra deixar claro. Puta, vai ter que dividir com ele também, caralho. Caralho não, cararro. Então é isso, ó, o som de cucurucucu aí que o Dani pediu. A gente vai encerrar esse podcast. Agradecer mais uma vez a presença dos meus amigos aqui no podcast Cinemação e em especial ao Dani, que completou 27 aninhos e tá aqui com a gente nos brindando com ótimos textos, ótimas críticas. Então a gente só tem que agradecer. Esperamos que esses 27 se tornem 27 de cinemação. Olha só que maravilha que seria. Obrigado, Rafael. Daniel, mais uma vez feliz aniversário e galera, até semana que vem. Valeu, obrigado, fui! O podcast Cinemação número 53 fica por aqui e a gente se vê no próximo! Paloma, cucurucucu, no llores, las piedras jamás saber de amores. Ação. Não, só que você curte falar bom. Bom, cara, essa super mega blaster, hein? Não, agora sem zoeira. Sem zoeira. Não, sem zoeira, mas tipo, não precisa editar, né? Não, corta aqui que agora eu revelei que eu e o Daniel, a gente assiste o Almodóvar sem roupa. Gravando podcast sem roupa, assistindo Almodóvar, comendo frango. Acho melhor você se defender. Quem cala consente, desculpa. Como diz aquele meme, falo nada, só observo.